seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje o foco das atenções é com relação ao tempo, ao clima nos próximos dias e, lógico, estendido um pouco para as primeiras semanas de 2025. Para conversar conosco, a profissional, uma das mais respeitadas aqui do Brasil nessa área, a meteorologista, a cientista Desirê Brant, que já está conosco direto aqui de São Paulo, capital paulista. Prazer em tê-la aqui no Tempo e Dinheiro, Desirê. Sérgio Braga, o prazer é todo meu. Sempre muito bom conversar com você. Muito obrigada pelo Obrigado. convite. Obrigado, Desirê, pela sua disponibilidade antes de mais nada. Desirê, já vou direto à pergunta que muita gente está preocupada, né, com relação a essa questão do Laninha. O El Ninho já foi embora, a gente está numa fase de transição, o Laninha vai chegar, vai ser mais longo, vai ser convencional, tradicional ou mais curto? Como é que você está acompanhando essa situação da vinda, da chegada do Laninha? Vamos lá, Braga. El Ninho, né? O El Ninho foi quem ditou as regras durante a última safra de verão, trouxe muita irregularidade para a chuva no centro do Brasil, foi o responsável por extraordinários volumes de chuva no Rio Grande do Sul, como a gente viu naquele fatídico mês de maio. E aí o El Ninho perdeu força, já deixou de ser, agora o momento é de neutralidade climática, ou seja, sem o El Ninho e ainda sem o Laninha. E de acordo com o último relatório do NOAA, que saiu há 2 semanas atrás, agora em agosto, a expectativa é que o Laninha ainda venha a se formar no decorrer dos próximos meses, tá? Então, ainda temos a neutralidade, o Laninha ainda vai se formar e a expectativa é que ele tenha a sua maior intensidade no fim do ano. E quando eu falo em maior intensidade, Braga, eu estou falando de um Laninha fraco, viu? É um Laninha que tem uma expectativa maior que seja fraco, no máximo uma moderada intensidade, mas é mais para um Laninha fraco. E pouco duradouro. Depois, lá no decorrer do primeiro trimestre de 2025, ele já começa a perder força. E sendo assim, Braga, como o Laninha ele só se forma no decorrer dos próximos meses, e além disso vai ser um fenômeno de fraca intensidade, então para o início da safra de verão, não vamos sentir, ou pelo menos dificilmente iremos sentir aí algum efeito do fenômeno Laninha. Inclusive, os modelos de previsão, eu gosto muito de acompanhar o Centro Europeu, o modelo de previsão do Centro Europeu é o mais em linha com o que tem sido realizado, é um dos melhores modelos, né, de previsão, inclusive a mais estendida, estão apontando aí já para os primeiros episódios de chuva entre setembro e outubro. Já já eu comento melhor como é que vai acontecer essa chuva. Além disso, os modelos norte-americanos também estão apontando para isso, para a chegada da chuva, ou seja, o que a gente tem observado é a maioria dos modelos aí sugerindo um início de estação chuvosa dentro do normal, né? Dentro do que se espera, do que o produtor rural espera, né? Pelo menos a chuva chegando em outubro. Em setembro, a maior condição de chuva ainda fica para a região sul do Brasil. Aliás, no sul do país, o Laninha, por enquanto, não traz o menor efeito, ainda tem muita água para cair até o fim do ano, tá? E aí, em setembro, ainda a maior quantidade de chuva fica no sul do Brasil, mas a gente já enxerga entre o sudeste e o centro-oeste, ao longo da segunda quinzena de setembro, algum sinal de instabilidade. Eu diria que nessa segunda metade de setembro, a atmosfera vai começar a despertar, tá? Começar a se preparar para a chegada da chuva da primavera, tá? E aí, no decorrer de outubro, aí a gente vê a chuva se consolidando gradualmente. Novembro, dezembro, tem um belo corredor de umidade aí previsto para encaixar mesmo entre o sudeste e o centro-oeste e já alcançando algumas áreas do Mato Piba até o final do ano. Então, uma chuva que gradualmente vai se espalhar, é uma chuva que vem bem, ela não começa de uma vez, né? Tanto que muita atenção com o setembro, por quê? Como eu disse, não dá para cravar que vai ter chuva já em setembro, mas pode acontecer, a atmosfera já começa a despertar, então pode ser que a gente já tenha os primeiros episódios de chuva ali
no final de setembro, mas muita atenção, porque a gente vem de um período que a chuva ficou muito aquém do que se esperava ao longo do verão. Então, o solo está demasiadamente seco, então não é qualquer chuva que vai trazer uma tranquilidade para o produtor lançar as suas sementes. Então, vai dar essa primeira chuva em setembro, ela pode acontecer, tá? Não é uma chuva garantida, e onde ela ocorrer, muita atenção, porque ainda não é a consolidação da chuva, ela ainda não vem para ficar. Depois disso, vai abrir uma janela ali de tempo seco novamente e com temperatura elevada, o que aumenta a evapotranspiração. E aí, decorrer de outubro, que aos poucos a chuva vai ficando mais encorpada, tá? Para as áreas produtoras do sudeste e do centro-oeste do Brasil. Olha, Braga, em relação ao Laninha, como eu falei para você, né? Ele vai ser muito fraquinho, de acordo com o NOAA, se formando mais para o fim do ano. Então, até o fim do ano, pelo menos, a gente praticamente não sente os efeitos do fenômeno. Agora, eu vou acender uma lanterninha amarela aqui, Braga. Por quê? Em anos de Laninha, a primeira coisa que se pensa, seca no sul e mais chuva para o norte e nordeste, certo? Esse é o cenário, né, que todo mundo já está acostumado. Agora, no centro ali do Brasil, nas importantíssimas áreas produtoras, sudeste e centro-oeste, o que o Laninha pode trazer de risco? E eu já adianto que o Laninha ele pode trazer o risco de invernada em momento de colheita, em momento de entrar em campo, tá? E os mapas de janeiro e fevereiro estão justamente. É claro que essa é uma previsão muito estendida, né, Braga? Eu ainda quero conversar muito com você até lá, no decorrer agora da próxima safra. Mas pelo menos agora, tá? Em princípio, os modelos já estão me dando aí mapas com uma configuração muito característica de invernada, tanto para janeiro quanto para fevereiro. E essa é uma condição que, em alguns momentos, principalmente em momento de colher, pode atrapalhar, tá? Como eu falei, é só uma luz amarela que eu acendo aí, é um ponto de atenção, tá? E esse é um possível efeito do fenômeno Laninha. Para o Rio Grande do Sul, é claro que os gaúchos ficam bem apreensivos, né, quando a gente fala em Laninha, visto o que ocorreu de 2022 para 2023, que foi uma das piores secas, por conta do Laninha, né, 3 anos consecutivos, né, de Laninha. E esse ano, é claro que falando que tem Laninha, os produtores gaúchos já ficam preocupados. Até o fim do ano, gente, ainda tem muita água para cair, então tem bastante água disponível no solo. E para o começo do próximo ano, quando a chuva começar a subir mesmo para as áreas mais ao norte, os modelos não estão indicando nenhum cenário crítico, né? Que a gente tem aqui que chamar a atenção. Pelo menos por enquanto não, tá? Não tem sinal de seca severa, pelo menos por enquanto, para o Rio Grande do Sul, tá? Norte e Nordeste vão receber a chuva no decorrer aí da estação, né, do início do próximo ano. Além disso, Braga, a gente também está de olho no Oceano Atlântico, né? Porque o Laninha ele ocorre lá no Pacífico. E aí a gente não pode esquecer que a gente tem um belo de um Oceano Atlântico banhando praticamente toda a nossa costa, né? E o Oceano Atlântico, ele está mais quente, né? Ele está aí com uma anomalia positiva, né? Com a superfície do mar mais quente. E isso acaba o quê? Perdão, favorecendo a chuva ainda mais no Nordeste. Eu sempre falo que o Laninha, para o norte e nordeste do Brasil, ele nunca trabalha sozinho, ele precisa da ajuda do Atlântico. E se o Atlântico estiver mais quente ali naquela área, ele acaba favorecendo ainda mais as condições de chuva. Só que ele está quente também aqui na altura do Sudeste. E aí, se a gente combina um Laninha fraco com um Atlântico quente na costa do Sudeste, isso reforça ainda mais a ideia de que a gente tem um risco aí de invernada em alguns momentos no início do próximo ano, tá? Então, Braga, um resumo da ópera para você é o seguinte: a chuva vem bem, ela vai ser um início aí de estação chuvosa muito diferente do ano passado. Eu lembro que
Em Goiás, por exemplo, muitas áreas só foram receber chuva na semana do Natal. O que eu queria saber de você, muita gente pergunta, que além dessas condições todas, que são um pouco mais estendidas, vem aí um laninha mais fraco, mais curto, como o próprio João Batista disse, é um coice de porco, por dizer assim, né? Porco, Coice de porco. né? Nós podemos dizer que a partir da segunda quinzena ou no finalzinho ou desse mês de setembro, a safra aqui no Brasil vai se encaixar em todas as regiões? Não. Como eu falei, Braga, tem que ter muita cautela com esses primeiros episódios de chuva que podem vir a ocorrer, sim, na segunda quinzena de setembro. Não vai ser abrangente, não vai ser todo mundo que vai ver essa chuva, mas ela pode acontecer. E a minha preocupação é justamente onde essa chuva ocorrer, porque ela não vem para ficar, tá? Chove, para, e aí vai abrir uma janela grande de tempo seco e quente, porque nessa época do ano a temperatura já sobe com muita facilidade. O solo de grande parte aí das áreas produtoras está muito seco, né? Porque a gente teve aí uma temporada, né, de chuva que ficou muito aquém do que se espera. Então a situação ela não está tão confortável, né? A ponto de deu a primeira chuva e já tem uma condição segura, né? Para seguir com o plantio. Mas sem dúvida, Braga, vai ser um início de safra bem diferente do ano passado e bem melhor, tá? Porque vem a chuva sim, os modelos estão indicando a chegada dessa chuva agora. Tem lá os primeiros episódios em setembro, é só ter atenção. Outubro, aí sim a chuva encaixa mesmo, sudeste e centro-oeste, e aí vai subindo, contemplando Matopiba de outubro para novembro, áreas do Pará também, região do Cealba também. Então, assim, a gente tem tudo para ter um início e decorrer de safra muito bom em relação ao regime de chuva. Eu só chamaria atenção para o final dela, tá? No início do próximo ano, janeiro e fevereiro, quando a gente pode ter, em alguns momentos, a invernada, que é o quê? Aquela chuva persistente, volumosa, abrangente, que muitas vezes acaba atrapalhando o trabalho de colheita, Braga. Bom, agora Rio Grande do Sul enfrentou problemas de seca, chuva em excesso. Nós acompanhamos os problemas relacionados à tragédia, né, nesse ano lá para os gaúchos. Nós temos aí a possibilidade de que essas chuvas permaneçam ou voltem com uma frequência ou com uma intensidade tamanha quanto aquela que ocorreu nesse mês de maio, né, passado, É, que o, infelizmente levou àquela tragédia aos gaúchos, Desirê. o Rio Grande do Sul, nossa, olha, tá difícil, viu? Porque no ano anterior foi seca, esse último ano foi chuva em demasiado, volumes extraordinários, históricos, né, que aconteceram no Rio Grande do Sul. É claro que a gente ainda tem uma primavera pela frente, e primavera no Rio Grande do Sul é sempre uma estação marcada por fortes tempestades, então a gente não descarta o risco de tempestades, com possibilidade até de queda de granizo, né, durante a primavera, especialmente outubro e novembro, tá? E por outro lado, quando se fala em laninha, né, como eu mencionei, os gaúchos ficam apreensivos pelo medo de seca. E por enquanto, os modelos não indicam nenhum cenário crítico em relação a isso. Então, tem chuva prevista, uma chuva que deve ser bem espalhada aí, não só pelo Rio Grande do Sul, mas pelos 3 estados do sul do Brasil. E lá no começo do próximo ano é que a chuva deve reduzir um pouco e ficar até abaixo da média, Braga, na região da Campanha Gaúcha. Não é ausência total, tá, de chuva, pelo menos o modelo ainda não indica isso, tá? Mas tem uma previsão de redução da chuva no começo de 2025. Isso está, ao que tudo indica, a gente possivelmente é o efeito do Laninha, né? Ele mesmo sendo fraco, pode ocorrer isso, tirar um pouquinho a chuva do sul e por enquanto, os modelos estão tirando a chuva mais na região da Campanha Gaúcha, na metade sul do estado. Região produtora do Nordeste, Noroeste do Rio Grande do Sul, por enquanto com boas condições. Claro que a primavera é sempre uma estação que ocorre com mais frequência as tempestades, né? Isso não tem como escapar, mas isso é independente de ter El Ninho ou Laninha. A primavera, ela normalmente é marcada por tempestades, especialmente ali no noroeste do Rio Grande do Sul, ali acontece com maior frequência.
Bom, você falou sobre o Cealba, que a Laninha vai favorecer as águas do Atlântico, vão favorecer os estados da região, Mato Piba uma parte. O Gilson Lopes está perguntando aqui, quando é que a chuva plantadeira vai chegar lá na região de Tanque Novo, na região sudoeste da Bahia? Na região sudoeste da Bahia, a chuva plantadeira, Desirê. Final de outubro, decorrer de novembro, ela já está chegando, pelo que os modelos estão apontando. Eu diria ali os últimos 10 dias de outubro, a atmosfera, ele já vai ver mudar o padrão da atmosfera, já ficar mais instável, já aparecer uma chuva aqui, outra ali, e aos poucos ela vai se consolidando. Bom, agora nós temos aquele problema todo relacionado a uma seca que também é considerada histórica na região amazônica, né, no Amazonas principalmente. Isso Sim. vai ter uma reversão ou é uma tendência que, infelizmente, a gente pode enfrentar daqui para frente? Braga, ali demora um pouco mais, até por conta de tudo isso, de todo esse cenário atual, né? A gente teve uma primavera de 2023 com chuva abaixo da média, um verão com chuva abaixo da média, um outono com chuva abaixo da média no centro e norte do Brasil, tá? Ah, em outubro, os modelos eles já se mostram mais alinhados e sugerindo o avanço gradual da chuva pelas áreas mais centrais do país. E aí, outubro e novembro, a chuva começa a se consolidar nessas áreas hidrográficas do centro e norte do Brasil. No entanto, como eu falei, né, como o último período úmido teve a chuva muito abaixo da média, né, e está muito seco nesse momento, o processo de reabastecimento destas áreas, né, de reservatórios, etc., deve se dar de forma bastante lenta e gradual, tá? A seca dos rios, ela costuma durar até o final de outubro. Depois disso, os níveis começam a subir, mas os rios eles só chegam à sua capacidade máxima lá na segunda metade do verão. Então, o processo nestas áreas ele demora um pouquinho mais, né, para a chuva se consolidar, e o processo de encharcar novamente o solo, de começar a subir novamente nível de rio, isso demora ainda mais, né? O processo vai ser ainda mais lento, até por conta do cenário atual. Bom, de qualquer forma, Desirê, mais uma vez te agradecer pela participação conosco aqui. Chegaram algumas perguntas e eu vou aproveitar porque nem sempre consigo falar contigo. Essa profissional, né, uma das mais renomadas nessa Imagina, área, Braga, fico está sempre à sempre com disposição para compromisso, você, viajando, sempre que né? precisar. Viajando o Brasil todo, fazendo palestras, conversando com os produtores em loco, né? Isso é o desafio, o trabalho permanente da Desirê. Os cafeicultores estão preocupados na zona da Mata Mineira, aliás, no Espírito Santo, na região também do Triângulo Mineiro, no estado de São Paulo. Chuva vai chegar para os cafeicultores, porque, segundo as projeções, né, não digo previsões, mas projeções, há um déficit hídrico muito grande que pode comprometer a próxima safra de café, principalmente no Triângulo Mineiro. Alguma boa Sim. notícia para lá, não? Olha, Braga, andei conversando com produtores de café e realmente é bem triste, né? Preocupante essa situação por conta dessa chuva que foi muito irregular e sim acabou afetando essas grandes áreas produtoras, Mogiana Paulista, Triângulo, Sul de Minas, região da Zona da Mata também. Realmente, os últimos meses, né? E agora, porque essa ausência de chuva neste momento é normal. O que não é normal é o ponto de partida que a gente entrou o período seco agora no Brasil. A gente teve, antes de começar o período que normalmente é seco, a gente teve 9 meses de chuva abaixo da média. Nesse miolo, inclusive, São Paulo, ali, Mogiana, Sul de Minas, Triângulo, Cerrado Mineiro, toda essa área produtora de café sendo afetada pela irregularidade da chuva. Aí a gente chegou no período que é normalmente seco, já com o solo seco, nível de reservatório baixo, muita irregularidade na chuva, que marcou todo o verão, principalmente. E aí, Braga, isso acaba prejudicando esse próximo ano, né? Essa próxima produção. Agora, como eu falei para você, da mesma forma que a chuva vai avançar aos pouquinhos em setembro, também deve avançar para estas áreas.
E acredito até que seja um pouco melhor, até um pouco mais cedo a chuva, entre a Mogiana Paulista, sul de Minas, ali já começa a acontecer um pouquinho antes, né? Eu falei para você, segunda quinzena de setembro, com episódios muito pontuais, nestas áreas a gente pode ver um pouquinho mais de chuva, a chuva já começando a ficar mais encorpada ali, já no decorrer da segunda quinzena de setembro para estas áreas, especialmente ali sul de Minas, região da Mogiana Paulista, ali pode acontecer um pouquinho antes até do que essas outras áreas mais centrais que eu havia mencionado para você, Braga. Bom, e você tem acompanhado ao longo desse teu trabalho profissional uma experiência tamanha quanto esta gangorra que a gente está vivendo nessa temporada, né? Primeiro no forno, depois no congelador, novamente no forno e de novo no congelador. Nossa, É uma oscilação muito forte, né? sim. E isso também vai ser uma constante ou é algo excepcional do El Niño que está indo embora? Olha, na verdade, Braga, a gente segue assim, nesse sobe e desce de temperatura até meados de setembro. Por quê? Na segunda quinzena de setembro, quando a atmosfera começar a ficar mais instável, começar a aparecer uma chuva aqui, outra ali, a presença de umidade já vai dar uma amenizada nessa gangorra das temperaturas. Aí a temperatura já não vai ter tanta amplitude, já vai dar uma segurada, tanto no calorão quanto no frio também. Tanto que, segunda metade de setembro em diante, a chance de geada já começa a diminuir bastante, tá? Aí a gente vira da gangorra, né, da montanha russa de temperatura e o tempo seco, a gente muda a chavinha e entra já num período onde começa a chover. Aí, claro, o tempo vai ficar mais abafado, até pela época do ano, mas já não tem mais essas explosões, né, de muito calor, muito frio. Já começa a mudar, já amenizar essa gangorra aí de temperatura na segunda quinzena de setembro. Esse fim de semana vai fazer bastante frio. Isso preocupa os produtores de trigo do Paraná, que semana passada já tiveram algumas perdas importantes por conta disso. Isso no trigo mais avançado, né? E olha só o desafio do produtor rural, Braga. Eu conversei com alguns produtores, inclusive o Brandalize, Uhum. falando a respeito da área dele. E o que acontece? O produtor rural, muitas vezes, ele precisa escolher o risco dele. Eu vou escolher o risco da seca ou o risco do frio? É complicado, né, Braga? E o que aconteceu com o trigo? As áreas produtoras, elas não estão todas no mesmo estágio, né? Umas estão mais avançadas e outras atrasadas. As atrasadas estão atrasadas por conta da seca. Só que, por outro lado, esse atraso acabou salvando estas áreas dessa geada que atingiu o Paraná no fim de semana passado. Agora, as áreas mais adiantadas, já em florescimento, já em enchimento de grãos, aí essas foram afetadas pela geada da semana passada. Ou seja, não é fácil. Tem que Não, escolher. Eu vou querer a seca ou eu vou querer o frio? o Brandalize lá em Antônio Olinto, lá no Paraná, né? Isso. Deixa eu só finalizar contigo, Desirê. Muitos produtores estão ansiosos, né, de já plantar, semear. Agora, nesse finalzinho de agosto, seria um risco adicional? É Oh, melhor esperar um pouquinho? Qual a tua é avaliação nesse melhor sentido? esperar. É melhor esperar. Até porque não é só, eu não estou falando só de ter chuva ou não, tá? Como eu falei para você, até meados de setembro, como ainda vai ser difícil chover, mesmo que chova em algum lugar ou outro, vai ser muito pontual, a gente ainda vai encarar muito esse sobe e desce de temperatura. E isso também não é favorável, né? Não é uma condição ideal para se iniciar um plantio, né? Para lançar a semente. Ou é uma temperatura muito alta e sem umidade, ou caiu bastante a temperatura, e aí a semente também não gosta, não vai ter uma temperatura adequada ali e segura, né? Para o produtor poder começar o plantio ali com tranquilidade, tá? Então, eu ainda daria uma segurada, não só pela chuva que ainda não vai estar boa, né? Ainda não vai acontecer, como eu falei, só meados de setembro em diante. Mas esse sobe e desce de temperatura também não é bom, Braga, e a gente ainda vai ter esses extremos até o final de agosto e depois ainda no começo de setembro.
Bom, você que é da sócia executiva da Notus, né? A empresa tem sido consultada para saber das grandes empresas se a conta de luz vai aumentar muito no ano que vem ou não? Sim. Tem bastante essa conversa. Agora há pouquinho mesmo eu estava conversando com uma jornalista a respeito, dos reservatórios da região norte, que também é uma grande preocupação, para o sudeste também, porque os reservatórios eles estão até numa condição, entre aspas, confortável, mas como a gente não teve a gente não teve a chuva dentro da média, né? Aliás, ficou abaixo da média. As vazões para gerarem energia, elas estão muito fraquinhas, né? Então a gente precisa ter uma chuva mais encorpada para voltar a formar a calha, subir nível de rio e aí sim começar a ter vazão para gerar energia, né? E isso está um pouquinho difícil, vai demorar, precisa de uma chuva bem volumosa para começar a reverter esse quadro. É uma preocupação por conta até do momento atual, mas se a gente olha para o horizonte, a gente vê aí uma condição favorável, sim, as chuvas devem voltar, vão encher os reservatórios. A grande questão é o momento atual, né, que é bastante tenso. Esse momento agora em agosto, será que setembro vai ter chuva? Será que outubro começa a encher os reservatórios, né? Então, esse momento agora é realmente um momento importante para o setor elétrico. Eu te cortei, inclusive eu vou pedir uma gentileza sua, mais um minutinho. Você falava do Mato Piba, né? Sim. Nesse período é sazonal, seca, calor intenso, enfim. Voltarão quando as chuvas para a região do estado de Mato Grosso, Tocantins, oeste da Bahia? Em que período está previsto esse retorno das chuvas depois desse período sazonal, por dizer assim? Ó, eu posso dividir essas áreas, né, porque elas são importantes áreas, elas são grandes, né, então, por exemplo, Goiás começa primeiro na metade sul, Mato Grosso, metade sul e oeste, e aí Vale do Araguaia, norte goiano, Matopiba, aí é um pouquinho mais para frente, final de outubro e novembro, tá? Eu não diria final de outubro não, mas lá para meados de outubro e novembro, a chuva se consolidando ali no Vale do Araguaia, norte goiano, Matopiba. Para baixo disso, final de setembro e decorrer de outubro com a chuva se consolidando. Tá certo. Desirê Brant, foi um prazer falar contigo. Muito obrigado. Preciosas informações. Sem dúvida nenhuma, os produtores estão atentos, né? Preocupação, porque a indústria a céu aberto. Ainda esse clima, né, incerto, ainda o laninha mais curto, um laninha mais fraco, todas essas indefinições, né, deixam os produtores de cabelo em pé. Né, como o próprio João Batista Olive diz para o Brandalize, né? Precisa comprar um pente, o Brandalize, né, para poder baixar um pouquinho os fios do cabelo que estão em pé, né? Mas enfim, Desirê, muito obrigado. Foi um prazer falar contigo. Dispõe aqui do tempo e dinheiro. Em outras ocasiões, certamente eu volto a te consultar para que você venha aqui passar essas preciosas informações. Muito obrigado, viu? Braga, eu quem agradeço o convite, é sempre um prazer conversar com você. Fico à disposição para a gente conversar mais vezes ao longo agora do início da safra, decorrer da safra até a colheita, até quando vocês quiserem. Estamos à disposição para a gente atualizar, até porque a gente tem um novo fenômeno aí para se formar, que é o Laninha, e que merece atenção, né? Então pode me acionar que eu fico à disposição para atendê-los com todas essas informações e mando um beijo para o João Batista. Morro de saudade dele. Mano, sim, está lá no Mato Dentro nesse momento, certamente está acompanhando, recebeu esse beijo já. Em outras ocasiões a gente vai estar junto para poder, né, confraternizar e passar outros detalhes a respeito do que acontece nesse cenário tamanho que a gente tem do agronegócio brasileiro. Obrigado, viu, Desirê? Até a próxima. Eu quem agradeço, um grande abraço, até a próxima. Até a próxima. Bom, e a todos que estiveram conosco, mais uma vez, meu muito obrigado. Não esqueça de ir nas nossas mídias sociais. Vá lá, curta, comente, compartilhe e também avise os amigos, né, para que se inscrevam no Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro. Está ali o João Batista Olive teclando 19998132915. A todos que estiveram conosco, mais uma vez, meu muito obrigado e até uma próxima.